Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos novamente com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, para mostrar para vocês em diferentes tempos gráficos as principais probabilidades e possíveis oportunidades do preço. Então vamos falar dessa queda do Bitcoin de hoje, vamos falar do rompimento do nosso triângulo simétrico que a gente estava desenhando aí nos últimos dias e também vou apresentar para vocês um site o qual eu estou utilizando no último ano e estou gostando muito para fazer análises de sentimento, que é o TensorCharts. Mas uma parte mais avançada do TensorCharts, tenho certeza que se você gosta de análise de sentimento, você vai amar o site, ok? Essa nova funcionalidade dele. Mas, então, vamos começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e participar do nosso grupo no Telegram. Está no primeiro link da descrição. E você vai encontrar lá muitas discussões sadias e opiniões inteligentes sobre o mercado das criptomoedas, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu queria falar um pouco do diário, que ao meu ver o diário continua numa situação boa aqui no Bitcoin. Apesar de a gente estar com as nossas médias vermelhas, nossa nuvem de Shimoku vermelha, eu realmente acredito numa configuração, ainda acredito, da nossa onda 1, da nossa onda 2, e a nossa onda 3 lá para cima, correto? Eu acho que a gente ter feito fundo aqui nessa região é extremamente provável, tá? Eu ainda acredito que, como o Bitcoin é extremamente volátil, a gente pode vir retestar zonas mais embaixo aqui, mas eventualmente a gente vai subir. E como eu falei ontem, quando que a gente vai subir? Quando nós enxergarmos muitas pessoas ficando presas aqui, correto? Isso seria uma análise de sentimento. Uma análise técnica seria a gente enxergar uma retração interessante. Então a gente vem aqui, pega do fundo ao topo e vê ali que a região dos 8.500, ao meu ver, vai ser uma boa oportunidade de compra, que vai ser onde a gente começa a ter mais suporte e também está na região do 0,68 de Fibonacci. Então eu acho difícil o Bitcoin perder aqui até o 0,786, olha só, até o 7.800 e tal. Acho extremamente improvável o Bitcoin perder. Mas é claro que a gente tem que fazer o que o mercado nos mostra. E se ele nos demonstrar que foi uma armadilha, isso aqui, começar a cair, a gente vai ter que tradar a favor de uma possível tendência de baixa, de uma continuação dessa tendência de baixa. Mas reitero que a maior probabilidade é alta, estamos claramente um movimento de impulsão, um movimento de correção com um volume menor. O volume grande foi no fundo, igual a gente falou com vocês, né, durante semanas, que a gente queria ver um grande volume assim no fundo, e a gente teve esse grande volume. Ok? Chegando mais perto aqui no análise de sentimento, a gente vai ver que as grandes instituições compraram justamente aqui no fundo. Então, ao meu ver, esse movimento é um movimento aqui de começo dessa onda 3 de impulsão. E se a gente chegar no 4 horas, o que a gente vai ter? Nós vamos ter os fractais dentro dos fractais, né? Por quê? Porque a gente pode claramente ver que a gente estava numa tendência de baixa, essa onda 1 é o início de uma tendência de alta, então a gente faz uma onda 2 aqui de correção, que ninguém sabe até onde vai até o momento, eu acredito que pode vir até aqui, e vamos fazer uma onda 3 para cima, provavelmente, é o que eu estou acreditando. Lembrando, para isso a gente tem que ver muitas pessoas ficando presas no fundo, eu acho que esse ponto está chegando, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Mas então, é isso. No 4 horas, eu realmente enxergo que nós rompemos aqui esse nosso triângulo simétrico, tá bom? Infelizmente, rompemos para baixo, né? A gente falou com vocês aí essa semana que a gente estava numa operação nos 9.200, com stop nos 9.270 e era justamente por isso. Porque se a gente perdesse aquela região, a gente ia começar uma forte tendência de baixa no 15 minutos e a gente queria sair, né? E, então eu saí, então tava 100% em dólar, que ia ter esse rompimento. Nesse rompimento eu entrei com 20% de novo aqui comprado, tá bom? Aqui um pouco abaixo dos 9.000 dólares. Por quê? Porque o Bitcoin estava fazendo muitas armadilhas, né? Tava indo e voltando, diversas vezes. Então eu entrei ali quando perdeu os 9.000 dólares, quando os indicadores de sentimento mostraram. Infelizmente não voltou. Mas eu estou cogitando seriamente em ficar comprado aí por um período um pouco maior e comprando ao longo dessa queda, que ao longo que meus indicadores de sentimento e obviamente a análise técnica nos mostre essa possível reversão do preço aí, tá? Eu vejo claramente que a gente teve um rompimento com volume,
Um rompimento para mim que está confirmado, já que a gente já fechou muitos candles abaixo dele. Olha só. A gente fechou um candle forte, deixa eu chegar mais perto aqui, e tirar as nuvens de Shimoku, né? Vocês podem ver que interessante que a gente parou bem no final da nuvem, né? Indiscutivelmente é um ponto de suporte, tá? Mas, vamos lá, deixa eu tirar aqui, a gente não precisa de poluir o gráfico tanto assim. Mas vocês podem ver que pelas médias a gente está correndo o risco de reverter, né? Se a gente reverter, a gente pode ter uma formação de um padrão gráfico de consolidação aqui mais para baixo, olha só. Talvez uma bandeira, talvez uma bearish rising wedge. De qualquer maneira, se a gente não começar a despencar igual doido, eu acho que a gente pode desenhar uma configuração assim, ó. Acho que o mais provável para mim é uma bearish rising wedge, ou simplesmente um grande volume aqui, com as pessoas ficando desesperadas e vendendo no fundo para o preço voltar a subir rapidamente, ok? Lembrando que no momento, para compras de swing trade, eu pensaria sim em compras a partir aqui dos 8.650, tá? Onde a gente começa a ter mais suporte, mas você tem que analisar o price action também. A gente tem que analisar outros tempos gráficos. A gente não quer comprar só porque chegou aqui nos 850 ou só porque chegou na região do 068. Não. A gente tem que ter outros indicadores que nos mostram essa possível reversão do preço. Por quê? Porque se a gente comprar olhando somente o 4 horas, falando, não, aqui vai ser uma correção, a gente pode estar entrando errado em outros tempos gráficos, como por exemplo 15 minutos. Então, a gente pode estar entrando, por exemplo, tentando adivinhar o fundo no 15 minutos, o que nunca é recomendado, né? Nunca tente adivinhar o fundo ou o topo. Mas, então, antes de ir para o 15 minutos e falar um pouco mais disso, eu quero mostrar para você dos suportes e resistências. Claramente a gente perdeu o suporte aqui. $9.100 era o suporte que eu estava falando com vocês e a gente perdeu ele. Ou seja, a situação não é boa para o Bitcoin. Entre os 900 e 9.500 a gente está na nossa zona de resistência. E o pior é que a gente está consolidando longe dessa zona, teoricamente, né? Não é, deixa eu chegar mais perto aqui. Não é tão longe assim, tá bom. Mas a gente está pelo menos tá mais de $100 abaixo da região dos 9.100. E por que esse rompimento aqui a gente não acreditou nele? Porque a gente rompeu a zona dos 9.500 e já voltou, começou a consolidar na zona da confusão. Correto? E quando você consolida na zona da confusão, a gente caracteriza muitas vezes um stop loss hunt. Muita gente ficando presa para o preço voltar e cair. Foi justamente o que aconteceu, por isso que a gente estava predominantemente bearish nos últimos dias aí. Não estávamos comprados, né? Então, no momento, assim, eu preciso enxergar a força do Bitcoin nas próximas horas, tá? Realmente, se ele voltar aqui, depois de ficar muito tempo, vai se transformar numa zona de resistência. O ideal seria que ele tivesse voltado no mesmo candle, ou poucos candles depois. Então, se a gente não vê uma força do Bitcoin nas próximas horas, isso pode sim acarretar numa queda bem maior, tá bom? O único ponto que eu tenho que destacar aqui é que a gente sim tem um volume de rompimento, não tão grande, né? Mas é um volume para mim que confirma esse rompimento. O único ponto que eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, e também é um dos pontos que me fez entrar com 20% do meu capital, é que a gente perdeu a zona dos 900, a gente perdeu os $9.000 e a gente não enxergou grande oferta do preço aqui. Pelo contrário, a gente enxergou muita demanda. Ao meu ver, porque a gente teve muita gente sendo liquidada, estopada, a análise de sentimento estava apontando para cima. Então, normalmente, quando a gente rompe zonas importantes e não tem uma oferta, isso pode acabar caracterizando para a gente uma armadilha para o preço voltar a subir. Mas enquanto a gente não voltar para a zona aqui, olha só, dos 9.100 e conseguir consolidar aqui, eu não acredito nisso, tá? Isso é só um ponto que me deixa com o pé atrás. Por exemplo, não me deixa shortar a partida aqui desse ponto, mas ainda acredito que a maior probabilidade é a gente acabar caindo, tá bom? A gente pode fazer esse pullback, podemos, mas eu acho que dificilmente a gente vai conseguir consolidar acima dos $9.100. Tranquilo? Então vamos para 15 minutos. 15 minutos, claramente nós temos aqui volumes muito grandes, né? Tivemos maior volume em um grande período de tempo, quer ver? A gente não tinha um volume grande assim desde o nosso rompimento lá em cima. E esse é outro ponto também que a gente tem que ficar atento, né?
será que esse volume é o suficiente para causar aquele movimento que a gente estava falando com vocês, aquele movimento de muita gente ficar presa no fundo e o preço voltar a subir? Infelizmente, ao meu ver, ainda não. Eu acho que nós ainda precisamos de uma queda um pouco mais forte, com maior volume, ou então uma queda, aquelas quedas com pouco volume, né? Quando a gente forma aquela bullish falling wedge depois de um movimento de baixa, ou seja, a gente forma uma bullish falling wedge aqui, quem sabe, sem muito volume, e o preço acaba rompendo para cima. Então, eu acho que esse volume, apesar de grande, não me caracteriza uma reversão completa da tendência nos tempos gráficos de 4 horas do diário que a gente está analisando, tá bom? Então eu acho que provavelmente a gente vai cair um pouco mais. Isso não quer dizer que a gente não possa vir aqui retestar as médias. Então acho que seria até, como que eu falo, saudável para o preço vir aqui retestar as médias e ser recusado, para aí sim a gente ter uma oportunidade de short, tá bom? Vocês podem ver que eu estou com um alarme aqui nos 9.036. Se passar dali, eu vou analisar o sentimento para pensar em realizar os 20% que eu comprei. Se cair, eu realmente estou entre colocar o stop aqui, não no fundo, né, um pouquinho abaixo do fundo, seria abaixo ali dos 8.900, ou realmente ficar comprado por um período um pouco maior. Aí, ó, tá caindo. Eu ainda estou pensando nisso aí. Mas eu acho que eu vou ficar comprado aqui por um período um pouco maior, já que acredito que a gente está próximo de uma reversão aí da tendência, apesar de eu acreditar que vai cair um pouco mais, tá bom? Só 20%, acho que é bom para diversificar um pouco do meu risco, para se voltar a subir eu não ficar completamente de fora do Bitcoin. Tranquilo, investidores? Então, a análise técnica vai ser isso, eu quero pegar um pouco aqui da análise de sentimento. Essa análise de sentimento, eu vou apresentar para vocês o Tensor Charts avançado aqui, bem legal, mas antes eu vou ir para os indicadores que vocês já conhecem, né? O Tensor Charts tradicional, digamos assim, que a gente usa aqui nas nossas análises, e o Coinfarm, o MDR, todos esses indicadores que vocês conhecem. Também vamos olhar o funding, vamos olhar como que está os shorts, os longs, vou fazer uma análise de sentimento completa aqui para vocês com essa novidade aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos no Tensor Charts. E olha só que interessante a gente tendo uma indicação aqui para não realizar o nosso... para não comprar no fundo, não tentar adivinhar o fundo de acordo com esse indicador de sentimento. Por quê? Porque a gente tem uma queda muito grande no Open Interest e depois a gente tem o Open Interest subindo de novo. Ou seja, o que é isso? Isso é simplesmente as pessoas entrando de novo, dando oportunidade de liquidez para as baleias estoparem elas de novo. Então é isso que está acontecendo aqui, olha só. A gente cai, todo mundo é estopado, as pessoas vão entrando de novo, ou seja, não, agora vai subir, todo mundo já foi estopado, aí cai de novo. Aí, a mesma coisa, olha só, mesma coisa, pá, cai de novo. Mesma coisa, o Open Interest subindo, cai de novo. Mais uma vez aqui, pá, cai de novo. E a gente pode ver que agora a gente voltou a subir, né? Nós voltamos a subir. Então, realmente, estamos aí numa situação não tão boa para o Bitcoin. Olhando o Open Interest, tá? Acabamos de ter uma queda interessante aqui, vamos ver como que o preço vai se comportar nessa queda que a gente teve ali, que a gente viu até os 8.950. É importante, tá? Se a gente perder os 8.950, pode caracterizar para a gente uma possível perda do fundo ali, já que a gente teve uma queda no Open Interest. Mas vamos analisar isso mais de perto. Mais de longe, desculpa. Vamos para uma hora aqui para vocês verem. Podemos ver claramente, olha só, que o Open Interest no 1 hora não caiu tanto assim, né? A gente pode ver que esse movimento de queda aqui, olha, teve um Open Interest até maior de queda, de 30 milhões, do que esse aqui, que foi de 25. Ou seja, o que isso mostra pra mim? Que a gente pode acabar caindo mais, para liquidar mais pessoas, para deixar mais pessoas sendo estopadas. E aqui, a gente pode ver isso aqui, olha só, olha a liquidação. A gente vê que nessa subida a gente teve 31 milhões de liquidação e fez o preço reverter. Aqui a gente só teve 17. Então eu quero ver mais liquidação, tá? Então, na minha opinião, a gente tem grandes probabilidades aí, mesmo que a gente corrija, de acabar caindo mais, fazendo novos fundos, tá bom? Difícil acreditar que o fundo foi aqui nos 8.920. Então, vamos lá, funding. Funding aqui não está negativo ainda, né? O que mostra claramente pra gente que essa queda pode não ter terminado.
Então, o ideal sempre para a gente acreditar uma análise de sentimento em tempos gráficos maiores, como por exemplo no 4 horas, é a gente olhar o funding, né? O funding está olhando a real oferta e demanda do criptoativo. Se tem muita gente querendo vender, essas pessoas acabam tendo que pagar para manter as posições de short, e isso é extremamente bullish, porque as instituições veem isso, essa grande demanda pelo short, e fazem o preço subir, ok? Elas meio que, a limite, pegam as ordens das pessoas de short que tem grande demanda e acaba as ordens. Então o preço começa a subir. Simples oferta e demanda, correto? E a gente pode ver aqui, olha só, a última vez que a gente ficou vermelhinho, o preço fez a nossa armadilha. A última vez que a gente ficou vermelhinho aqui, olha só, o preço foi de 7.900 até os 8.300. Vermelhinho era no fundo próximo aos 8 mil dólares, que foi até os 8.800. Então, o que eu quero ver? Para acreditar, quero ver, além de um grande volume no fundo, eu quero ver isso aqui ficando vermelho. Se isso ficar vermelho, tiver grande volume no fundo, eu vou entrar. Correto? Então, é isso aí. Vamos continuar. CoinFarm. CoinFarm a gente pode ver claramente uma grande predominância dos shorts, tá? Então, olha só, para vocês verem. A gente está com 54%. Ou seja, não é indicado para a gente iniciar operações de short com 54%. Assim como também não é indicado só por causa disso a gente iniciar operações de long. Nós temos que ter outros indicadores. Isso aqui para mim é só um indicador que fala, calma, velho, não vai shortar, sendo que tem muito mais short nas últimas 24 horas, tá? Acalma aí. Ó, o Bitcoin tá indo aí, 8.950. Beleza? Então, o CoinFarm, ele mostra pra gente bastante volume no fundo, mas como vocês puderam ver nos indicadores, não é tanto assim. Então, ele também mostra pra gente uma possível correção para o preço retomar a tendência de baixa, tá bom? Se eu vou colocar aqui, infelizmente ele está dando problema aqui nos horários, não sei o que está acontecendo com ele, mas eu estava acompanhando aqui, acordei com esse alarme aí quando perdeu os 9 mil dólares e analisei. Era bastante gente vendendo no fundo, mas não bastante para eu acreditar numa reversão completa. Eu estava realmente apostando num pullback. Vamos ver se ele vai conseguir ir lá para os 9.100, né? Mas, a meu ver, entrar agora é extremamente arriscado. Beleza, investidores? Então, continuando aqui, deixa eu sair um pouco do CoinFarm, deixa eu ir para o MDR. O MDR continua negativo, né? E a gente pode ver algo bem interessante aqui no MDR. A gente teve uma tentativa de manipulação no mercado quando ele estava lá nos 9.200. Só que, provavelmente, esse cara viu que não ia dar e desistiu. Ou seja, tinha 80 milhões e simplesmente caiu do nada para 34. Nós já falamos sobre isso no canal. Essas quedas repentinas é extremamente bearish. Mostra que a baleia que estava tentando fazer o negócio subir, desistiu. Ou simplesmente ela já vendeu todos os bitcoins que ela queria, né? Porque muitas baleias faziam o preço subir para vender o bitcoin mais em cima e fizeram o preço cair. Então o MDR está negativo, -2 aqui. Se a gente for no diário, a gente pode ver que ele está tendo uma variação grande aqui. Foi um dos motivos que fez eu entrar ali abaixo dos 9 mil dólares. Mas acaba que ele não está muito confiável aqui no diário, vocês estão vendo? Tá ficando negativo, positivo, negativo, positivo. Então eu, para acreditar na subida, quero ver ele ultrapassando, fazendo novas máximas, né? Ultrapassando os 12%. Ou no semanal aqui, que a gente já olha um período um pouco maior, né? Eu quero ver ele também se consolidando como positivo aqui, ultrapassando esses 12, 13% aqui do último topo. Tá bom? Que foi no fundo aqui, ó. Mas então, beleza. É isso, investidores. Eu vou dar uma olhada aqui agora nos indicadores novos que vocês vão aprender, que é no Tensor Charts avançado, tá bom? Daqui a pouco eu entro para fazer um novo vídeo disso aqui que tá caindo e eu vou pensar em fazer uma entrada, tá bom? Mas é isso, até a próxima aula.